eu não me lembro se domingo ou segunda-feira, se foi desde domingo ou de segunda, que eu sentei com uma mensagem para ministrar hoje sobre um assunto específico. Eu comecei a escrever desde segunda-feira, e durante toda a semana eu ia meditando sobre aquilo e buscando referências na minha cabeça sobre esse assunto e sobre a Bíblia, o que a Bíblia dizia. E aí ontem de manhã, com algumas coisas que aconteceram, que o Senhor estava falando comigo, enfim, eu vi que Deus queria falar algo totalmente diferente. E aí essa mensagem sobrou para o ano novo, mas aí ontem eu gastei o dia todo lendo e ouvindo pessoas a respeito disso, e falei para Bel, chama seu pai, manda essas crianças embora daqui, eu preciso de tempo, então essa mensagem aqui, ela tem a participação do meu sogro, da minha sogra, todo mundo, para poder pregar ela aqui hoje. Eu queria pedir para você ficar de pé, para a gente orar. Feche seus olhos, querido. Nós vamos falar com Deus. Abre o teu coração para o Senhor nessa noite, nesta manhã. Entre num lugar espiritual, entre num lugar de maturidade nessa manhã, de tomada de ambiente, de tomada do governo da tua mente, de repúdio a toda tentativa do inferno de impedir que a palavra seja compreendida, a toda tentativa de Satanás de bloquear, de barrar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, nós damos ordem, Pai, nessa manhã. Nós damos ordem no mundo espiritual, para toda entidade espiritual, para todo empecilho, para toda tentativa do inferno, Senhor, de confundir, Senhor amado, de destruir, Senhor, de manipular nossa mente, Pai, a fim de que nós não compreendamos a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, sonda os nossos corações nessa manhã. Ministra aquilo que é da Tua vontade, Espírito Santo. Quebra toda a cadeia, Senhor. Quebra todo o laço, Pai amado. Destrói-nos por dentro, Espírito Santo. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos. Pode se assentar. E eu queria falar com vocês a respeito do ministério de Elias. Pelo menos alguns pontos disso, algumas características do ministério de Elias. Eu não vou ter tempo, nós não vamos ter tempo para falar sobre Elias de forma tão ampla como ele merece, como tudo que ele representa. Elias é um daqueles que a Bíblia fala que se manifestou no Velho Testamento, foi visto com Jesus e tem a ver com a volta de Cristo. Ou seja, a figura dele na Bíblia é muito importante, tem um significado muito grande. Mas eu queria falar algumas coisas a respeito do ministério dele e de como o ministério dele, não só a figura dele, mas o Espírito que estava sobre ele, tem influência sobre as nossas vidas. O que ele representa e o que o Senhor tem para nós aqui como igreja local. No verso 15, eu queria ler com você do capítulo 1 de Lucas. O Senhor está falando aqui, o texto está falando de João Batista, ele não está falando de Elias. Ele diz assim: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, ou seja, no espírito e no poder e nas características e na capacidade de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, quando a Bíblia prenuncia a vinda de João Batista, ela está falando assim: olha, João Batista, quando ele chegar, o propósito dele é esse. João Batista vem 3 meses antes de Jesus. Então o propósito de João Batista é converter o coração dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele vai adiante de Jesus no espírito e na virtude de Elias. Ou seja, ele vai fluir no mesmo espírito e nas mesmas virtudes, no mesmo poder que Elias tinha. Ele vai fazer as mesmas coisas. Para que ele vai vir? Ele vai vir para 2 coisas: converter o coração dos pais aos filhos e converter rebeldes à prudência dos justos. Por que ele tem que fazer isso? Com a finalidade de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A palavra bem disposto aqui
no original é construído com ferramenta. É algo que foi edificado a partir de ferramentas externas. Foi trabalhado do lado de fora. Então a função de João Batista é resolver esses dois problemas. Converter o coração dos pais aos filhos. Nesse texto ele não fala dos filhos aos pais, como lá em Joel, como no Antigo Testamento eles falavam. Aqui ele só fala, a virtude de Elias é para converter o coração dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos. Ele vem fazer essas duas coisas. Por quê? Porque é necessário um povo bem disposto, um povo edificado, um povo construído com ferramentas, um povo que foi tocado por mãos, tratado para receber Jesus. Esse mesmo Espírito, para a gente não se apegar que isso ele está falando de João Batista apenas, deixa a sua Bíblia aberta, mas volta um pouquinho para Mateus 17, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, 17, verso 10. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui ele está falando da volta do Messias. Ele diz assim: é necessário que Elias venha primeiro. Está falando do futuro. Ele precisa vir primeiro restaurar as coisas. Que coisas ele precisa restaurar? Coração dos pais aos filhos e rebeldes a virtude dos justos. Mas eu digo a vocês que Elias já veio e não o conheceram. Aqui ele está falando de João Batista. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Jesus está dizendo: existiu Elias lá dos tempos de Acabe. É necessário, e Elias, só abre um parênteses, Elias não morreu assim como Moisés. Eles foram tomados pelo Senhor ainda em vida. Então quando Deus fala é necessário que eles venham, o Senhor não está sendo antibíblico. Ele está dizendo: eu posso devolvê-los, eles não morreram. Quando a Bíblia diz: ao homem está condenado a morrer uma só vez. Se o Senhor restaurasse Davi, eu vou devolver Davi a vocês no fim dos tempos. O Senhor estaria cometendo um pecado. Elias não, Elias foi tomado e ninguém achou o corpo de Elias, assim como de Moisés. Então Elias viveu lá atrás, nos tempos de Acabe, e foi tomado pelo Senhor. Quando João Batista vai nascer, a vinda, vai prefigurar a vinda de Jesus. Deus diz: é necessário que João Batista venha antes e venha Elias em João Batista. Isso não é encarnação, isso é o espírito sobre o qual Elias andava. As mesmas características, a mesma influência sobre o qual Elias andava é aquela sobre o qual João Batista vai andar. E aí Jesus lá em Mateus 17 está dizendo: antes da volta do Messias é necessário que esse mesmo Elias volte, que esse espírito volte sobre a terra. Para quê? Para fazer as mesmas coisas, preparar um povo bem disposto para o Senhor, tocar na vida de pessoas. Por isso que João Batista, a pregação de João Batista não tinha nada de nova. João Batista não tinha nenhuma palavra que fosse uma invenção nova, uma teologia nova, uma nova seita, um novo jeito de encarar o evangelho. Não tinha nada de novo. Embora o que ele falasse impressionasse muito as pessoas, a ponto de fazer as pessoas andarem, saírem de dentro da igreja para ir no deserto olhar Elias, olhar João Batista, não tinha nada de novo quando chegavam perto dele. Ele falava o básico do básico. O que ele falava é: se arrependam daquilo que vocês já creem. Então quando as pessoas chegavam perto, é como se hoje você encontrasse João Batista e ele falasse para você: eu creio nas mesmas coisas. Mentir é pecado, roubar é pecado, adultério é pecado. Ame o Senhor Deus acima de todas as coisas. E se dissesse: eu também creio nisso, ele fala: se arrependa, porque você não pratica. Mas de alguma forma aquela palavra básica da básica, que era a mesma que os outros já criam, na boca de João Batista fazia sentido na vida das pessoas, a ponto delas se arrependerem de estarem quebrando aquela palavra. Isso era a virtude de Elias.
Era o fato dele conseguir rasgar diante das pessoas a vida delas. Era o fato de ser tudo muito limpo. Não tinha nada mascarado, não tinha nada que não ficasse patente aos olhos dos outros. E por isso as pessoas o procuravam. Ele não tinha nada de novo. Outra coisa que o Senhor falou comigo há uns 10 dias, ele falou, quase que como uma indiretinha, ele falou assim: não esqueça, João Batista não ia nas igrejas, as pessoas iam até João Batista. Elias não vivia nas igrejas, as igrejas saíam das igrejas para irem ouvir João Batista. Esse é o ministério de Elias. Então isso é o que o Senhor disse, que antes da volta de Jesus seria restabelecido sobre a terra. Ou seja, a virtude e o poder de Elias. Esse espírito que viria sobre pessoas, que viria sobre o ambiente da igreja, para que a igreja pudesse, para que pessoas pudessem preparar o povo do Senhor para receber Jesus. Para que Jesus pudesse chegar e encontrar um povo bem disposto, um povo formado, um povo pronto. E para isso a gente precisa entender qual é o ministério de Elias, porque tudo aponta para a volta de Jesus. Tudo que nós estamos vendo e vivendo mostra claramente a volta de Jesus. Se isso vai ser em 1 ano, 10 anos ou 50 anos, eu não sei. Mas Jesus está às portas. O cenário todo está sendo montado para isso. Nós não sabemos se essa preparação do Senhor é para 1 ano, para 5 ou para 10. O que nós sabemos é que isso precisa ser restaurado. Então nós vamos olhar qual é o ministério de Elias. Porque se o Senhor tem levantado Elias sobre a nação, se o Senhor tem levantado uma palavra sobre a nação, que ela é simples, clara, me quebra, me destrói, acaba com toda a religiosidade e me deixa nu diante dela, eu tenho que entender, esse é o ministério de Elias. Porque antes de Elias, o ministério que existia era o ministério de Baal, o ministério que reinava antes da chegada de Elias. E esse é outro sinal de quando esse ministério de Elias é lançado sobre a terra. Baal se misturou à igreja. Baal é o Deus que sacia e satisfaz a vida dos crentes dele. Mas Baal não faz questão de crédito. Baal é chamado pelos mais diversos nomes nas mais diversas culturas, mas em todas elas é Baal, um Deus que abençoa colheita, o Deus que traz prosperidade. Esse é Baal. Então, durante todos esses anos, essas décadas que passaram, em que se criou algo chamado de teologia da prosperidade, em que nem toda a igreja pode confessar isso, mas ela vive isso, quando ela diz que se eu entregar eu vou ser próspero, ela está vivendo os tempos de Baal, os tempos onde o sacrifício não é entregue pelo que Jesus fez, ele é entregue pelo que ele vai fazer por mim. Eu entrego porque ele vai fazer e não porque ele fez. Eu entrego porque ele vai me fazer e não pelo que ele é. É naquilo que ele vai me transformar e não pelo que ele já é. Nós não sacrificamos em função daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, mas em função do que ele fez com a vida do filho dele. Nós não sacrificamos em função daquilo no qual o Senhor vai me tornar. Nós sacrificamos em função daquilo que ele já é. Baal não. Baal pede sacrifícios em função daquilo que ele vai fazer na tua vida. E se você olhar para o teu histórico religioso, para o teu histórico cristão, você vai entender e perceber que você passou pelas igrejas de Baal, pelos lugares onde o culto a Baal é prestado junto com o culto ao Senhor, misturado. Isso era o que acontecia em Israel, era misturado. Eles nem sabiam que era para um, que era para outro. Então Elias tem que chegar e falar: ó, decidam, se é para Baal, faz só para Baal, se é para Deus, faz para Deus. Escolham quem que vocês querem. Os dois não dá. Então outra característica da chegada do ministério de Elias é porque ele vem logo em seguida de quando o culto a Baal está estabelecido dentro da casa do Senhor. Quando isso foi secou, quando isso foi fechado, quando esse acordo foi firmado, quando não é mais algo velado, quando foi estabelecido dentro da igreja como algo padrão, não existem mais vozes dissonantes, não tem mais ninguém gritando contra isso, está tudo em paz.
Ninguém mais confronta isso. Então o Senhor envia Elias. E surge um Elias do nada. A Bíblia em 1 Reis 17 só começa assim. E veio Elias de Tisbita. E quem que é esse cara? Ninguém sabe. Ele não fala de quem ele é filho. Do nada surge um profeta. Surge o profeta. Sem ter uma história antes. Surge um que vem enfiar o dedo e fala: está tudo errado. Nós lemos a Bíblia, eu me perco às vezes, eu não sou de ler muito a Bíblia. Ler muito no sentido de ficar lendo vários e vários. Eu me pego às vezes um verso e eu fico naquele negócio viajando. Por isso que às vezes vocês me vêem postando coisa no grupo, pouco eu posto, mas às vezes eu posto uma frase, um versículo, que aquilo está aqui dentro já há muito. E eu fico mastigando aquele negócio, falando: o que é isso? Eu olho para Elias e falo: Jesus do céu, esse homem, um reino inteiro estabelecido, rei, rainha, soldado, tudo, sacerdotes, igreja, tudo. Chega um Zé do nada, com uma roupa louca daquela, de pobre, barbudo, sujo, porque vivia no deserto, aparece e fala: está tudo errado, e vocês vão tudo para o inferno, e sai. Eu falo: esse cara é muito... Eu sou muito fã desse cara. Esse cara é muito crente. Esse cara é muito macho. Não é muito macho para enfrentar os outros. Porque enfrentar o outro é fácil. Se enfrentar que é difícil. Fazer isso e conseguir se segurar é que é difícil. Porque ele sai dali, o diabo vai virar para ele e vai falar: o que você pensa que você é? Ó? Quem é você? O problema não são os outros. Porque os outros que estão em pecado e estão errados, quando ouvem isso, tremem na base. Porque sabem que estão fazendo errado. Os outros não viram para confrontar Elias. Elias é que se confronta. E isso é o duro. Então entender isso, entender a formação desse homem, porque só olhar para Elias fazendo o que fez é uma coisa, mas entender como esse homem foi formado para suportar esse peso, para aguentar Deus falando para ele: vai lá, me representa, enfia o dedo na cara de todo mundo e volta. Não vão te reconhecer, não vão bater palma para você, não vão dizer: verdade, você está certo, o que a gente faz? Nada. Vão querer te matar ainda. E sustenta e fala: pode até matar, mas se eu estou certo, está todo mundo errado. Esse é o cara. Mas o que é o ministério de Elias? O que ele vem fazer? Porque todo rebelde também ama essa palavra. O rebelde ama as palavras de ousadia bíblica, que é: vai para cima e confronta a autoridade. E não é nada disso. A Bíblia fala que Elias vai fazer duas coisas. Elias, João Batista e o espírito de Elias sobre a igreja, sobre homens que o Senhor vai levantar. Ele vem fazer duas coisas. Primeiro, ele vem restaurar o coração dos pais aos filhos, que é o que Baal roubou. Baal rouba isso. O Senhor é um Deus patriarcal. O Senhor é um Deus que, quando Ele começa a criação, Ele já começa falando da reprodução. A criação já é pensada em: se reproduza, se entregue pelos filhos. A própria criação de Eva já é baseada em morte. Para eu te dar uma ajudadora, você precisa se entregar para que ela exista. Ou seja, tudo aquilo que você vai multiplicar só vai ser multiplicado porque você se entregou por aquilo. Querido, você pode trabalhar o quanto você quiser na igreja, e se essa é a igreja que você congrega, você pode trabalhar aqui o quanto você quiser, se entregar o quanto você quiser, a cuidar de forro, a cuidar de câmara, de instrumento, de mesa, de limpar chão, o quanto você quiser. O seu trabalho não tem capacidade alguma de multiplicar nada, de prosperar nada. A multiplicação, ela vem baseada na morte. Ela vem baseada em entrega, não em oferta. Não é porque eu dou alguma coisa, é porque eu me dou. É porque parte de mim morre com aquilo. Porque o Senhor, na verdade, depois que Ele colocou a matéria-prima na terra, Ele me colocou na terra, Ele não cria mais coisas novas. Não há nada novo debaixo do sol. O que Ele faz é multiplicar com base no pouco que eu entrego. Então toda multiplicação, ela vem do que você entregou e não do que você trabalhou.
Por que você não multiplica então? Porque não cresce? Porque você está tentando não se entregar, não morrer. Entrega é morte. Você está procurando trabalhar. Você está procurando atender as necessidades, oferecer serviço. E você vai se frustrar, porque você faz, nunca fica bom. Você faz, nunca dá certo. Trabalho, nunca dá certo, está sempre ruim. Para de trabalhar, começa a morrer. Esse era o problema de Baal. Porque se o que Deus estabeleceu foi, você morre, você entrega um pedaço seu, e eu devolvo multiplicação em cima daquilo, você me dá uma costela, eu devolvo um corpo inteiro para você. Baal não diz isso. Baal diz assim, me dá os teus filhos, mata eles que eu faço você crescer. Me dá a tua descendência que eu faço você ser maior. O plano de Deus nunca foi homens maiores, foram mais homens. Baal é homens maiores. Você entende por que a humilhação tem um poder tão grande no reino de Deus? Porque a humilhação significa eu destruí a minha autoimagem. Por que aqueles homens pegavam pano de saco? Quando você lê na Bíblia, raspavam suas cabeças e jogavam pano de saco sobre si. O que era aquilo? Humilhação pública. O que Deus ganhava com aquilo? Nada. Nada. Deus não ganha nada vendo um homem de cabeça raspada, jogando pó na cabeça e andando um pano de saco, ou seja, pano de chão sobre si. Deus não ganhava nada. Aquele homem ganhava. Aquele homem estava destruindo a sua imagem para si mesmo, se humilhando. E quando ele destrói aquilo, o Senhor pode multiplicar aquilo. O problema é que nós aprendemos, nós ganhamos uma desgraça chamada espelho. Você entende que Adão não conhecia o seu rosto? Adão nunca tinha visto seu rosto. Talvez um reflexo de água, mas você não consegue ver muito bem. Adão não conhecia o seu rosto. Quem conhecia o rosto de Adão era Deus. Porque eu não preciso conhecer o meu rosto, eu preciso conhecer o rosto de Deus. Eu preciso conhecer quem Ele é e buscar me parecer com quem Ele é. O problema é que nos deram espelhos, e no espelho eu olho a beleza daquilo que eu sou. Esse foi o problema de Satanás. A Bíblia diz que Satanás estava lá bem no céu, até que um dia Satanás está passando, tinha um espelho daqueles de, sabe, aqueles espelhos de loja de pé, tinha um daqueles no quarto de Satanás. Ele passou, olhou e voltou. Falou, nossa, como é bonito. No dia que ele achou, a Bíblia fala, até no dia em que se achou iniquidade em si. Um dia, pegou um negocinho da Satanás que foi vaidade. Ele olhou e falou, mas é bonito. Sabe aquela segunda arrumada de cabelo? Sabe qual é o nome disso? Vaidade. Não, é vaidade, dê o nome que você quiser, chama do que você quiser. É pecado ou não? Não estou dizendo isso, estou dizendo que o nome disso é vaidade. Autoimagem. O que vão ver quando olhar para mim. Por isso que quando um homem queria se destruir diante do Senhor, queria se arrumar com o pecado diante do Senhor, ele destruía a sua imagem externa. O que ele estava dizendo com isso? Deus não ganha nada com isso, como Deus não ganha nada com um cabrito morto. Do mesmo jeito ele não ganha. Eu é que não vou tocar no cabrito morto, e eu é que vou destruir a imagem que as pessoas têm a meu respeito. Eu vou ficar feio diante delas, eu vou ficar sujo diante delas. Eu vou mostrar que eu sou isso aqui. Ele é que vale. O princípio é o mesmo. Não é o que eu vou ganhar com isso, não é o que Deus vai ganhar com isso. É o quanto eu me destruo. O que Baal oferecia era justamente o contrário. A quebra de um homem que se entrega pela geração seguinte. E geração seguinte não é necessariamente seu filho natural. Geração seguinte são os que estão vindo. São aqueles para os quais eu tenho que ser modelo. São aqueles que eu tenho que multiplicar quem eu sou. Não são aqueles para quem eu tenho que passar algum tipo de informação. Aqueles para quem eu tenho que transferir algum tipo de conhecimento. Você não vai ver Elias ensinando Eliseu a fazer nada. Dando aulas, olha Eliseu, presta atenção no que eu vou fazer agora. A Bíblia já fala assim, o menino de Eliseu, o menino de Elias, o servo de Elias. Anda para cá, anda para lá. Ao longo da Bíblia você vai ver, ele lavava a mão, ele fazia serviço de escravo.
para Elias. Sabe o Eliseu, que fez o dobro de... Ele fazia serviço de escravo. Elias chegava, ele pegava a pasta de Elias, jogava água na mão de Elias. Quando a gente vai para a África, tem coisas que a gente vê lá, que a gente ri, que a gente acha absurdo, mas a gente tem que bater palma. E você fica quieto aí, que não é tão bom assim também não. A gente chegou na igreja de um rapaz lá, Paulo Massamba, vocês têm que conhecer ele. E um rapaz, Deus vai tratar com ele, mas ele chegava, corriam dois, um para pegar a bolsa dele, outro para conduzir ele até lá em cima. Na hora dele descer, um ia dar a mão para ele descer, o outro ia até a porta da casa dele levando a bolsa. A gente olhou para aquilo, e eu olhei para aquilo, e porque a hora que eu cheguei ali, Deus já me mostrou aquele homem, eu vi outro, enfim. Independente do que eu tenha visto, aquele homem vai responder diante de Deus. Mas aqueles que estavam carregando a bolsa dele, eu olhava para aquilo depois, porque na hora eu queria livrar os coitados, tá sendo humilhado. E aí Deus falou: para, o que você está falando? Você está querendo destruir na cultura deles o que a sua já destruiu. Esses homens estão fazendo o que Eliseu fazia para Elias. Se eles vão para o céu ou para o inferno, é problema dele. Agora eles ainda retêm um princípio que vocês perderam há muito tempo. E aí eu comecei a olhar para aqueles homens de uma forma totalmente diferente. Para as meninas que saíram correndo da igreja para ir para a casa dele fazer o almoço, porque ele era noivo, ele não era casado ainda. Ele não dá risada. E ele era grosso. Não, o senhor também é. Não, você não sabe o que eu estou falando. Ele era grosso. Grosso igual pé de aroeira. Duro. Ruim. E aquelas mulheres cozinhando, perguntando para ele se estava bom. Nós podemos falar um monte de coisa sobre cultura, certo e errado. Agora aquele povo conserva algo, que o dia que eles conseguirem unir o serviço e a honra que eles ainda retêm ao entendimento de filho, ninguém segura eles. Ninguém segura aquele povo. O problema é que Satanás pega a honra e vincula a escravidão. Então na cabeça deles, eles não conseguem tomar posse daquilo que já é deles. Mas Elias, o que ele está tentando restaurar, a primeira função de Elias é restaurar o coração de pais aos filhos, ou seja, acabar com a ideia de que eu vivo, de que o que eu faço tem a ver com eu crescer nessa terra, tem a ver com eu comer nessa terra, tem a ver com eu ganhar um pouco mais nessa terra, eu me vestir um pouco melhor, eu ter um pouco mais de qualquer coisa que seja. Não tem nada a ver com isso. Elias vem para converter o coração dos pais aos filhos, a olhar para os pais e falar: pare de olhar para você e olhe para os filhos. Tudo que você vai fazer a partir de agora é em função dos filhos, não naturais apenas, mas a sua geração. Tuas escolhas têm a ver com a sua geração, tua roupa tem a ver com quem está te olhando, seu jeito de se vestir, seu jeito de se maquiar, o jeito que você fala, seu comportamento tem a ver com os filhos. Não tem a ver com você. Não tem a ver com o seu desejo, sua vontade, sua cultura, tem a ver com quem está te olhando. Porque você está gerando filhos. É para eles, é no ritmo deles, é no jeito que eles andam, é o que eles precisam comer e não o que você gosta de comer. Isso é contrário a Baal. Essa é a primeira coisa que Elias tem que quebrar: converter o coração dos pais aos filhos. Fazer com que os pais peguem o seu coração e voltem para os filhos, e não mais para si. Jesus, a gente pode olhar para a vida de Jesus, querido, e falar: Jesus desfrutou de muita coisa. Desfrutou mesmo. Jesus comeu coisa boa, viajou por lugares legais, conheceu um monte de lugares sem ter dinheiro, viajou Israel toda. Às vezes não dormia tão bem, outras vezes estava dormindo melhor. Tinha dia que estava rachando um peixe com os apóstolos, no outro dia estava em casa de mestre, comendo comida farta. Mas todas as escolhas dele eram baseadas em: eu preciso ir para tal lugar, manifestar o Pai para aquelas pessoas. O que tem lá? Tem o que o Pai quiser. E aí quando ele chegava lá, eu descobria se era um peixe para rachar em 12 ou se era uma mesa farta.
Mas essa era a vida de Jesus. Andar mostrando o Pai, entendendo que o Pai tinha propósito para isso. Jesus nunca disse: o Filho do Homem não vai dormir. O Filho do Homem vai... Ele só disse: eu não tenho um lugar para repousar a cabeça. Aquele que vem como Filho do Homem, aquele que se coloca como remidor, não tem um lugar fixo para botar a cabeça. Mas meu Pai cuida até de um passarinho, Ele vai cuidar de mim. No meio do caminho vai aparecer um lugar para eu dormir. Isso era a rotina de Jesus. Isso era a filosofia de vida de Jesus. Eu não tenho lugar fixo. O Filho do Homem não tem um carro. Mas se Deus deu asa até para passarinho, Ele vai me dar uma carona. Eu não tenho o salário do mês, mas se Deus dá comida para os pássaros comerem, Ele vai botar comida na minha mesa. O propósito diário da minha vida é mostrar o Pai para os filhos. O propósito diário da minha vida é olhar para os meus filhos, e quando meus filhos olharem para mim, eles entenderem: o Pai provê. Da onde que o Pai provê? Pai, você tem salário? Filho, não se preocupa com isso. O Pai provê. Por que os nossos filhos desde cedo crescem com 16, 17, 18 anos, 19 anos? Eles já estão pensando no salário que tem que ganhar, em quanto tem que ganhar, em quanto tem que poupar. Da onde que eles aprenderam isso? Eles aprenderam isso com Baal. Quem apresentou Baal para eles? Você, eu, seu pai, sua mãe. Porque o pai, a função do pai apresentar para os filhos é: pai, tem emprego? Filho, o pai provê. Pai cuida até de passarinho, filha. Vai deixar faltar para você? E assim esse menino vai crescer. O problema é que o Pai já converteu o coração dele, já manifestou o coração dele, voltado para nós na cruz. Nós não convertemos o nosso coração aos nossos filhos. Nosso coração ainda está convertido a nós. Então nós ainda estamos procurando saciedade de um velho homem que ainda habita aqui. Nós ainda não conseguimos destruir a natureza e a imagem de um velho homem que habita aqui. Baal ainda participa dos nossos cultos. Baal ainda participa das nossas ofertas, das nossas entregas. Ele ainda recebe parte do nosso culto, junto com Deus. E a gente não vai perceber. A gente acha que está tudo certo. Isso é a restauração da paternidade. Isso é o ministério de Elias. Aceitar paternidade é ministério de Elias? Não. O ministério de Elias é converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos filhos aos pais é outra história. Esse é o papel do Espírito Santo. Isso é, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é Cristo. Isso não é ministério de Elias. Fazer com que filhos se voltem ao Pai. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele quem te toca. Ele que faz com que você queira aceitar o Pai, as figuras de paternidade que Ele estabelece, o teu próprio Pai natural. E aí você já sabe que não é um milagre. É a abertura de olhos que Ele coloca diante de você. É luz e uma escolha pessoal depois. Mas esse não é ministério de Elias. O ministério de Elias não vai impor sobre os filhos que aceitem ou não o pai. O ministério de Elias vem sobre parte da igreja. E quando ele vem sobre a igreja, ele fala: separa quem que é Deus, quem que é Baal. Ele só fala: separa. Ele só vem clarear. Ele não vem tentar pegar os que escolheram Baal e trazer para si. Não, é isso. Beleza, eu só vim aqui para deixar claro. Eu não vim aqui para converter a igreja. Elias não vem converter a igreja. Elias não vem estabelecer um grande ministério em que muita gente... Não, ele só vem esclarecer as coisas. Isso é Baal, isso é Jezabel, isso é demônio dentro da igreja. Ele mata profetas falsos, vira as costas e vai embora. Mas e agora? Vamos fazer a denominação. Vocês têm sacerdote, o problema é de vocês. Meu papel aqui, o espírito de Elias, é só isso. É só lançar uma palavra dura e pesada, rasgar, matar os profetas de Baal, denunciar Jezabel e virar as costas e ir embora e voltar para o deserto. Ele não ganha uma casa na cidade. Ele não ganha um papel de figurante principal no meio das denominações. Ele sai, assim como João Batista. O culto está acontecendo dentro dos templos. João Batista está no deserto.
Esse é o ministério. Esse é o ministério da Casa da Misericórdia. O segundo papel dele: o primeiro é converter o coração dos pais aos filhos. O segundo, converter os rebeldes à prudência dos justos. Ele está dizendo assim: primeiro, pais se voltem aos filhos. Segundo, prudência dos justos. A palavra prudência no original, ela significa sabedoria prática. Ela significa um conhecimento filosófico que é aplicado na prática. Está dizendo: o segundo papel do ministério de Elias é fazer com que os filhos que nasceram em rebeldia, porque pais não voltaram o coração para eles, filhos que nasceram num ambiente onde pais não viviam em função dos filhos, então esses filhos não cresceram, não foi despertado nesses filhos a obediência natural aos pais. Então agora eu converto o coração dos pais, e os pais viram para esses filhos rebeldes e falam: vem. Nos filhos, o papel de Elias não é converter o coração deles aos pais, não é falar: você precisa seguir o caminho do teu pai, você precisa andar. Não, isso é o problema do filho, se ele vai fazer. O papel de Elias é lidar com a rebeldia, é falar: você precisa praticar agora o que você aprendeu aqui, porque a sua natureza é distorcida. O papel de Elias é curar a natureza rebelde dos filhos, porque esses filhos vêm carregados de doenças, de feridas, de rebeldia. Querido, quantos anos você tem de convertido? Conta na tua cabeça aí. Agora pega a sua idade dos 5, 6 anos, talvez até antes, dependendo da época que você nasceu, porque hoje com 3 anos as crianças já estão mandando, mas na minha época pelo menos aguentava um pouco mais. Pega dos 5 anos até o ano que você se converteu. Então imagina que você se converteu com, sei lá, 25. Dos 5 ao 25 tem 20 anos. Você se converteu tem 5. Você teve 20 anos de rebeldia. 20 anos em que foi formado em você a ideia de que você é responsável pela tua vida, você é responsável pelo teu destino. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É você o centro da tua vida. É você quem determina. É você quem governa. Por quê? Porque você não foi criado num ambiente contrário. Principalmente mulheres. Você não foi criado num ambiente onde um homem te cobria, te protegia, te supria. Um homem dizia para você, quando você perguntava: pai, quanto que é 100 reais? Você falava: filha, não se preocupa, o pai provê. Então você não tinha isso. Você cresceu no ambiente. Aí agora alguém diz assim: pai está de braços abertos. E pai de braços abertos, se esse pai de braços abertos for intencional, paciente, suportar, ele vai te atrair para os braços dele cedo ou tarde. Porque você vai bater, uma hora você não tem mais por que bater. E aí você chega. E aí agora essa paternidade, esse Deus, esse Espírito, esse pastor, esse pai, esse o que for, Deus e suas manifestações de paternidade, vão ter que tocar nas feridas de rebeldia. Porque Ele quer fazer para si um povo bem disposto. O que é povo bem disposto? Algo que foi edificado por mãos, algo que foi tocado com ferramentas. Ele quer agora vir arrumar e falar assim: eu não quero somente que você engula a sua vontade de submissão. Eu não quero só que você engula o seu desejo pelas coisas. Eu quero que você se torne continuidade. Porque eu não converti o coração de um pai a um filho para que você tenha que fingir, para que você tenha que viver engolindo, marimbondo. Eu converti o coração de um pai a um filho para que ele esteja disposto a te dar uma continuidade. Mas para isso, a sua parte é se entregar e morrer. Para isso, a sua parte é ser desconstruído e reconstruído para dar essa continuidade, para que o ministério de Elias se estabeleça. Então, na parte dos pais, morrer e entender: pode ser que eu não faça nada, e eu vou me saciar e me satisfazer no fruto do meu penoso trabalho. Os gregos estão aqui na porta batendo, me chamando para ser rei, mas eu vou para a cruz e eu vou me alegrar com o fruto do trabalho pesado. Qual é o fruto? Os filhos que eu vou gerar para o pai.
O fruto é olhar para filhos, não membros de igreja, não servos, não ministros, não profetas, pastores, evangelistas, mestres. Não, os filhos. Esse é o papel de Elias. Restaurar todas as coisas. Colocar as coisas no lugar. Então ele começa nos pais, mas ele precisa curar a doença dos filhos. Volta comigo em 1 Reis, capítulo 19. Verso 15. Isso aqui é Deus falando com Elias. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quando Elias resolve desistir do ministério, ele fala: já deu. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas no fim das contas, ele fala: ó, deu, eu não quero mais mesmo, Deus, eu cansei demais. Deus fala: tá, então cumpre o ministério. Cumpre as suas responsabilidades. Quais são as responsabilidades de Elias? Você vai ungir 2 reis e vai ungir o rapaz que vai ficar no teu lugar. Em essência, essas são as responsabilidades de Elias, mesmo quando ele desiste. Deus está dizendo: você não quer mais confrontar a igreja? Legal, mas tem 2 coisas que você não pode deixar para trás: ungir os reis e ungir o rapaz que vai ficar no teu lugar. Tem 2 coisas, Elias, que se você não fizer, não dizem respeito apenas a você com o teu ministério, dizem respeito a Jezabel entrar tudo de novo. Você precisa estabelecer os governos, deixar reis estabelecidos no lugar, e você precisa preparar a próxima geração. Quem vai te suceder? Quem vai estar no teu lugar depois? Porque senão ela volta. E para quem não sabe, Jezabel é um espírito de governo e manipulação. Jezabel quer governar no lugar de Deus. Ela quer mandar no lugar de Deus. E ela faz isso através de ordem, mas ela faz através de manipulação. Sabe o que é manipulação? Sabe seus status de WhatsApp às vezes? Às vezes é manipulação. As indiretas são manipulação. Dizer algo sem dizer, mas eu quero que o outro entenda. Seus Facebook, isso é manipulação. Isso é eu quero que entendam. E não entendam aqui sobre tem coisas que não precisam ser ditas. Jesus, quando estava sentado com Judas, ele diz assim: tem alguém aqui na mesa que vai me trair? Quem é? Jesus: sou eu. É quem põe o pão junto comigo. Jesus está dando indireta para Judas? Fala sério, Jesus está dando indireta para Judas? Não. Jesus não vai expor Judas. Jesus não precisa expor, porque Judas sabe que é dele que está sendo dito. Judas sabe exatamente que é para ele a mensagem. E Jesus não teria problema nenhum em dizer para ele. Jesus vira logo depois para ele e fala: ô querido, o que você tem para fazer, faz logo. Jesus não tem problema de virar para Judas e conversar com Judas sobre o que o Judas está fazendo ou vai fazer. Jesus naquele primeiro momento não queria expor Judas, porque os outros não sabiam. Jesus sabia, Judas sabia, os outros não. Então eles começam a perguntar: sou eu? Sou eu? Sou eu? E Jesus não quer dizer é ele, porque senão todo mundo vai para cima dele. Então Jesus não está dando indireta para Judas. Manipulação é tentar conseguir algo que eu quero, sem que eu me use do governo que me foi dado para aquilo. Então eu tento mover o governo de outra pessoa. Quando você, filha, mulher, casada, a maioria aqui, tenta se utilizar de relação sexual para machucar teu marido, para conseguir algo que você quer teu marido, o nome disso é manipulação. Isso é Jezabel, isso é um demônio. Amém? Isso é demônio.
Isso não é Deus. Isso é tentar conseguir coisas. E eu sei que nessa hora tem marido falando: cadê minha esposa? Olha para ver essa mensagem. Ela está ouvindo, filho. Elas estão tudo ouvindo. Vão ouvir gravado depois. Você, filho, quando fica choramingando, se fazendo de mole, é para tentar fazer com qualquer tentativa de mover o outro a fazer algo através de comportamentos seus, sem se utilizar de uma palavra direta. O nome disso é manipulação. Manha é manipulação. Sabe quando teu filho chora para conseguir algo? O nome disso é manipulação. Ele sabe que se ele chora, se ele esperneia, ele sabe disso, que é manipulação. Ele não sabe, mas o diabo não quer saber se ele sabe. Eva não sabia da maioria das coisas, o diabo foi lá nela, porque ele sempre tenta entrar na nossa casa por um lugar de inocência. Não confunda inocência com fraqueza. Inocência é falta de conhecimento, fraqueza é falta de vergonha, porque nós temos capacidade de nos fortalecer. Amém? Satanás sempre vai tentar entrar. Manipulação é isso. Então cuidado, porque às vezes nós nos colocamos no lugar de vítima e ficamos tentando dizer para os outros que os outros estão nos machucando, e a gente se usa de manipulação, e sem saber, no lugar de vítima a gente colocou o demônio do nosso lado para manipular situações, para mover o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Querido, isso acontece quase que diariamente na minha vida, comigo. Não é gente em cima de mim, é eu sendo tentado a manipular situações. E como tem gente ao meu redor, e como tem gente que fala comigo toda hora, as chances são muito grandes de soltar coisas para mover o coração de alguém, para esse alguém se utilizar do governo que ele tem e agir como eu quero. Isso é tentar tomar o lugar do Espírito Santo. E aí eu peço para que outro espírito se mova para tocar o coração do outro. Então Elias tem responsabilidades. Deus fala para Elias: você não quer mais fisicamente, se cansou, cansei, deu, não aguento mais, tá bom, mas tem responsabilidades que se você não fizer, não vai comprometer apenas o daqui para frente, vai destruir tudo que ficou para trás. Jezabel arrebenta tudo de novo, que é: estabeleça governo. Os reis estão corrompidos, as pessoas que governam estão corrompidas. Vai ungir os 2 reis e vai ungir Eliseu, filho de Safate, para ficar no teu lugar, porque é necessário alguém que continue cumprindo a tua função. Então, quais são as funções desse ministério de Elias? Isso é um manto que vem sobre a igreja, um manto que vem sobre o ministério. Quais são as funções? Estabelecer governo e preparar a próxima geração. Converter coração de pais aos filhos, próxima geração. Estabelecer governo, converter os rebeldes à prudência dos justos, derrubar a manipulação, derrubar a rebeldia, quem desiste. Isso é algo que Deus não abre mão com Elias, mesmo quando ele diz: não quero mais. Quando Elias começa o ministério dele, ele vai lá e faz uma denúncia contra a casa de Acabe. Ele aparece do nada dizendo: eu sou um homem de Deus. Acabe, você é o rei, está tudo errado o que está acontecendo aí, e vocês vão colher o fruto de quem adora Baal. Deu sol, vocês vão ter sol, só sol, chuva não vem, porque a chuva vem do Senhor. Deus derrama a chuva sobre justos e injustos. Vocês vão ter só o sol, só a manifestação do governo de Deus, porque a luz foi criada em Gênesis bem no comecinho, o sol foi criado só depois. O sol é um governo do dia, o sol não é o dia, Jesus é o dia, Jesus é a luz. O sol apenas manifesta o governo. Vocês querem só a manifestação de governo? Fiquem com ela. Elias dá aquela ordem e vai embora, e Deus começa a cuidar de Elias. Só que Deus diz: Elias, aquilo que você profetizou da bagunça lá, agora você precisa colocar em ordem. E você não coloca em ordem na igreja, isso começa a ser colocado em ordem na tua casa. Só que Elias não tem casa, ele não é casado. Vai para Sarepta, lá tem uma viúva. E Elias chega na casa daquela mulher e fala: vou começar a colocar em ordem em casa. Sabe o manto de Elias? Ah, pastor, eu entendi, eu estou entendendo essas coisas. Então, ministério de Elias. Então, Elias,
a gente só consegue levar para a nação, porque o que Elias fez até agora foi denunciar, apontar, está errado, está errado, está errado. A gente só consegue voltar lá agora e arrancar o que está errado quando arrumar dentro de casa, porque começou errado, porque um homem casou errado, porque Acabe, além de fazer tudo que o pai fez de errado, ainda casou errado, destruiu dentro da casa dele, e a casa dele é a primícia de toda a nação, ele é o rei. Então você tem que começar a arrumar em casa, para ter autoridade para arrumar do lado de fora. Vai lá, tem uma viúva que vai cuidar de você, tem uma mulher que não tem mais marido, tem uma noiva que perdeu o noivo, e ela se tornou viúva, e ela passa fome, e ele vai para a casa dela e começa a colocar as coisas em ordem. Chega lá, tá ela e o menino morrendo de fome, e ele fala, me dá de comer. E ela fala, eu só tenho esse pedacinho aqui, eu vou fazer um pão, vou dar pro menino, ele vai comer e vai morrer depois. Ele fala, faz para mim primeiro, depois você dá para ele. Ele fala, depois eu vou fazer com o quê? Só tem um. Não, dá para mim primeiro, porque se você me colocar no meu lugar, não vai faltar na tua casa. Se você me der o lugar de marido na tua casa, e quando ele fala, dá para mim primeiro, ele está falando, esse é o papel do marido. Mas não voltem a comer primeiro na África, dá para as crianças primeiro. Mas ele está falando, me honre como marido. Mas eu fico lendo a Bíblia, mano, eu falo às vezes, eu acho que vocês estão certos, mas deixa Deus falar mais. Ele fala, me honre como marido. O lugar de marido na casa é eu como primeiro. Quando você me dá isso, eu devolvo para vocês prosperidade. Isso é um princípio no relacionamento com Deus. Quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, Ele faz com que não falte depois. Eu dou a Ele o lugar de marido. E essa mulher faz isso. Quando ela faz isso, ela faz uma aliança. Ela se aliança com Elias. Ela se entrega a Elias. Pensa bem, tem um filho só em casa, tem uma caixa de leite, o pastor fala assim para você, me dá essa caixa de leite, faz um copão de Toddy para eu tomar, mas meu filho vai morrer, dá para mim e não vai faltar na casa do menino beber. Pensa se não é fé um negócio desse. E num lugar que não tinha mercado para correr, não era a nossa cultura, o menino ia morrer mesmo. E quando ela faz isso, pronto, não falta comida na casa dela. Elias acabou de derrubar ou de estabelecer a primeira coisa naquela casa. Ele estabelece governo naquela casa. Elias ali agora, ele toca e transforma essa mulher, molda essa mulher na prudência dos justos. Ele resolve nessa mulher toda carência, falta, todo abandono, tudo que ela pudesse ter sofrido. Quando ela dobra a vida dela, a dele, ela se sujeita e se submete a ele. Embora os dois não mantivessem uma vida de marido e mulher, ele tinha naquela casa o lugar de honra do marido. Agora Elias tinha que cumprir o segundo ponto do ministério dele, que era converter o coração dos pais aos filhos, porque o lugar de marido ele já ganhou. E a Bíblia fala que depois de alguns dias aquele menino morre, o filho da viúva morre. Ela vai falar com Elias e fala, olha o que você trouxe para minha casa, eu estava bem, o menino morreu. Ele pega o menino, leva o menino para o quarto dele, coloca o menino em cima da cama, deita em cima do menino. A Bíblia fala, e se fez um com ele. Sabe o que é se fez um com esse menino? Esse menino se deitou estirado, de braços abertos, como você quiser pensar. Elias deitou o corpo dele em cima do corpo do menino, na mesma posição, esticou os braços junto, colocou a boca dele na frente da boca do menino e transferiu para aquele menino sopro de vida. Ou seja, ele transferiu da sua vida para o menino, e o menino voltou a ter vida. Ou seja, aqui Elias cumpre a segunda parte do seu ministério, converter a vida dos pais à vida dos filhos. E esse é o problema, porque isso, querido, não se ensina assim. Você não pega uma pessoa e faz ela, você só mostra. Você não pega uma pessoa e fala, ó, faça a transferência para os filhos. Filhos naturais é fácil porque às vezes filho natural na tua vida é ídolo e você nem sabe. Ídolo natural na tua vida consegue entrar. Você sabe quando
Você já viu situações, filmes, qualquer coisa, onde você proíbe uma pessoa de fazer alguma coisa, uma criança principalmente, aí ela consegue que alguém que tem mais autoridade que você leve e ela passa por você ainda fazendo aqui? Conseguir? Jezabel faz isso com a tua cara, com os teus filhos. Você diz não, não pode. Por que não pode? Porque eu entendo que está errado. Jezabel vai lá na criança e fica e ela se utiliza da inocência da criança. Mas eu quero. Ah, pai, mas filho, né? Eu acho que dá. Aí você faz. E você, a criança está aqui, e o demônio está do lado falando de conseguir quebrar o teu governo, conseguir fazer com que você fizesse o que você sabia que não era ser feito. Um demônio conseguiu fazer isso. Ah, não é, pastor. Então tá bom, então não é. Então é só bondade sua. É isso, corrompeu o governo. E o problema é que a gente observa, como eu falei, você não vê Elias ensinando Eliseu. Você não vê Jesus dando aula para discípulo. Jesus convida discípulo para andar junto. Ele explica o que eles não entendem e perguntam. Ele explica coisas que acontecem que ele está fazendo. Ele não dá aulas. E aí você vai ver o que vem depois. Eliseu faz o dobro de milagres que Elias. Cara de fé, cara que abandonou família, abandonou emprego, queimou boi. Vou andar com esse cara, confio nesse cara, lavo as mãos do cara, carrega a bolsa dele, tá bom. Um dia, muitos anos depois, Eliseu, mesma história, uma mulher deu um lugar para ele morar, e Eliseu está lá andando, aí ele está lá no pasto, vem um menino correndo, a mulher correndo, meu filho morreu. Eliseu fala, epa, meu pai teve história dessa daí. Sabe o que ele faz? Ele pega o cajado dele e fala, leva lá e coloca em cima do menino. O rapaz vai lá, coloca o cajado em cima do menino e fala, não deu certo não. O menino continua morto. O problema, querida, é que cajado não transfere vida. Teu ministério não transfere vida. Seu serviço nessa igreja não transfere vida. Seus instrumentos não transferem vida. Quem transfere vida é pai. E pai é quem morre pelos filhos. Enquanto nossa vida estiver baseada em serviço, você está oferecendo cajado para os outros e não sabe porque não te respeitam, e não sabe porque não consegue conquistar nas pessoas multiplicação, porque cajado não transfere vida, porque a autoridade que te foi dada não transfere vida, porque o ministério de Elias transfere a própria vida para o outro, se entrega em função do outro. Elias toma a forma de um corpo morto para transferir vida para o morto. Ele não manda o morto ficar vivo e me seguir. Ele se deita em cima. Do jeito que o menino caiu morto, ficou. E Elias ajusta o seu corpo ao corpo de um morto para transferir vida. E nós não fazemos, e por isso não conseguimos multiplicação. Porque Jesus, para conseguir libertar espíritos de prisão, ele não foi para o céu e deu ordem ao inferno. Ele desceu ao inferno, brigou lá embaixo para poder libertar os outros. Porque Abraão, para libertar o filho, que não era seu filho, mas que ele adotou, ele entra naquele lugar de briga que não era dele, liberta aquele menino para soltar aquele menino. Por isso nós não entramos nesse lugar. Por isso nós não multiplicamos. E nossas brigas são de cajado. Meu cajado é maior que o seu. Brigas de autoridade. É o que a igreja vive. Muito poucos filhos, muitos servos. E manda mais quem pode mais, quem sabe mais, quem toca mais, quem prega mais, quem profetiza mais, quem tem mais cajado para mostrar. Por isso não se transfere vida. E os filhos estão morrendo. E os filhos estão morrendo. E a gente está desfrutando da casa das viúvas, comendo da casa delas. Quando tiver comida, quando ela morrer, a gente arruma da viúva. Outra que está esperando um noivo, outra que está esperando um marido bater na porta, que disse que voltaria, e que o Senhor nos mandou lá para gerar provisão na casa dela, até que o noivo venha. Esse é o ministério de Elias. Agora Elias se cansa e se frustra demais. Você sabe por quê? E eu sei de cor salteado porque Elias se cansa. Porque Elias, essa vida e vinda de Elias, querido, é dia andando, hein?
É 25 quilômetros para cá, 30 para lá, 40 dias de caminhada para cá e volta para cá. Não tem carro, não tem Uber, não tem bicicleta. É na pernada. E com gente querendo matar e sem saber o que vai comer. E vai tudo isso. E vem para cá, enfia o dedo na cara de Acabe, e volta, come comida de corvo, e vai para outro lugar, 40 dias para cá de viúva, ressuscita menino. Agora volta para lá, bate de frente. Elias com aquele monte, Elias diante de uma cidade, sozinho. 10 mil pessoas, Elias sozinho, dizendo, está tudo para o inferno, está tudo errado. Quem é você para dizer isso? Eu sou eu. Está errado, vou provar que está errado. Aí os profetas começam a se cortar, derramar sangue, chamar o Deus do alto e não vem nada. Elias fala assim, ó, derramem aqui 120 litros de água. Acho que é isso. Sei que era água para burro. Joga água. Água para um país que está em seca há anos e anos e anos e não tem cisterna, não tem mais água. Acaba com a sua água aqui no chão. Já começa aí, para o cabo ter coragem de falar um negócio desse. Aí ele ora, vem fogo do céu. O fogo lambe aquilo. O povo agora fala, esse que é Deus, esse que é Deus. Elias é o cara de Deus. O outro pastor é do diabo. Elias é de Deus. Isso. Quem é de Deus, vem comigo. Quem quer ficar com Baal, fica pro lado de lá. O povo vem para cá. Elias fala, agora vamos matar os profetas. Pensa num homem com uma faca, com uma espada, alguma coisa que você pensar, matando 400 pessoas. Pensa nisso. Pegando uma espada, enfiando em alguém assim, rasgando. Gente, ele está matando uma pessoa. Ele mata 400. Em um dia, faz fila e eu vou matar todos. E tinha alguns chorando, tinha as mulheres, os filhos chorando. Meu pai vai morrer. E ele tem que lidar com toda aquela desgraça emocional. Com gente chorando, com ele acusando pessoas, com ele matando alguns e falando, será que é isso mesmo? Será que é para matar mesmo? Será que esse cara é pecador mesmo? Olha os filhos dele aqui do lado. E ele mata 400. Sai dali. Acabado emocionalmente. Querido, se quando você tem que aconselhar alguém e ser duro com alguém num quarto aqui, você já sai daqui destruído, querendo voar, querendo falar, não falem comigo, me deixa. Você imagina você matar 400 pessoas. Ele sai, quando ele sai e vai para o deserto, eu não quero ver ninguém. Vem a notícia de Jezabel: em 24 horas eu vou arrancar tua cabeça. Esse homem olha e fala assim: não dá não, Deus, não dá não. Depois de tudo isso, de todo o peso emocional, tudo, Jezabel ainda está de pé. E é algo que Elias não entendeu, eu não entendi, e muita gente não entendeu. O ministério de Elias não derruba Jezabel. O ministério de Elias, o ministério que prefigura Jesus Cristo, o ministério que veio antes de Cristo e que vem antes da volta de Cristo, ele não vem para derrubar Jezabel, ele vem para denunciar Jezabel. Ele só denuncia e sai, denuncia e sai. Você não vai acabar com ela. Denuncia e vai embora. Ela vai te matar, ela só fala, ela não pode, é Deus quem te protege. O problema é que a nossa expectativa está em derrubar Jezabel. Nossa expectativa está em acabar com ela, e a gente não acaba, e aí a gente se frustra, se cansa e pede a morte para Deus, porque está ela lá de novo me ameaçando, Então a primeira coisa a entender: você não vai matar ela. Profecia não mata Jezabel. O Elias, ele chama fogo do céu, ele faz sinais que os outros nunca viram, ele mostra que Deus está nele como não está nos outros, mas ele não mata Jezabel. Quem é que derruba Jezabel? Governo estabelecido por ele. Quem derruba Jezabel? Você. O Elias, ele só denuncia. O Elias, ele só vira para você e fala: isso daí é manipulação. A profecia na minha vida não derruba Jezabel da minha vida. O governo sobre o qual eu fui ungido derruba Jezabel. Então Jeú, que foi um dos homens ungidos para isso, vai lá e também não suja as mãos. Não mata ela, enfia a espada. Ele fala: joga ela aí de cima. Ela cai e morre debaixo de uma palavra. Como é que você vence Jezabel na tua vida? Exercendo o governo que Deus te deu.
É por isso, querido, que profetas, todo você que é profeta, flui no profético. Por isso que soberba e orgulho é uma marca, quase que um carimbo na tua vida, como perseguição, como sinal de uma luta constante, soberba e orgulho. Por quê? Porque a tua vida é de denúncia, mas ela começa em mim. Se eu profetizo, eu denuncio com a profecia, eu não executo. Eu chego na minha casa e profetizo: Jezabel está tentando manipular. Logo depois eu abaixo a cabeça e falo: execute o seu governo. Por que ela luta tanto em cima dos profetas na área de soberba e de orgulho? Porque se eu consigo tocar em quem libera a palavra, eu comprometo já na essência, porque o governo já está corrompido na boca da onde isso está saindo. É por isso que Jezabel perseguia Elias. A Bíblia diz que tinha outros 7.000 que não se dobraram. Ela não perseguiu 7.000, ela perseguia Elias, porque ela persegue a boca que denuncia, não quem executa. Porque quem executa, executa debaixo de denúncia. Por isso que profecia de cabeça descoberta é como estar endemoniado aos olhos de Deus. Porque a profecia fora do governo, ela está totalmente fora de lugar, ela não executa nada, ela não consegue fazer nada. Deus está aqui, libera uma palavra, Cristo executa, o Espírito Santo, o governo de Cristo cobre, o Espírito Santo produz. É uma ordem hierárquica que o Senhor criou. Por isso que a luta de todo profeta é submissão. Ninguém inventou isso. O diabo sabe que se ele corrompe a parte da profecia, o ciclo não se cumpre. Um profeta que submete ao governo, um Natan que não vai lá bater de frente com Davi, ele vai lá de cabeça baixa denunciar: é você esse homem, isso vai acontecer. Meu rei, tua bênção. Assassino, tua bênção. Adúltero, tua bênção. Nada disso. Meu rei, tua bênção. Eu sou a boca que lança para que o governo possa colocar em ordem. Porque quando o governo coloca em ordem, todo o reino, todos os filhos vão comer do fruto disso. Só que essa palavra profética vem aqui no governo ou vem aqui? Vem aqui. Se ela não chega aqui, ou ela chega manipulada aqui. Você entende por que é governo e manipulação? Porque você pode não estar retendo a palavra, você pode estar manipulando a palavra, entregando ela já com viés, entregando a palavra já meio que conduzida para onde eu quero levar. E eu não estou falando de inocência. Ontem eu estava conversando com a Regiane, não tem nada a ver com o que a gente falou sobre eu tentar entender e às vezes entender errado. Eu não estou falando disso. Estou falando sobre manipulação sutil, mas manipulação. Se eu entregar desse jeito, meu marido vai vir pesado para cima de mim. Eu recebi uma palavra que minhas filhas estão... a profeta, vai? Recebi uma palavra que minhas filhas... que a televisão vai destruir a vida delas. Ele já falou que é para desligar a televisão. Se eu falar para ele que Deus me disse que a televisão vai desgraçar a vida delas, antes de qualquer coisa ele vai virar para mim e falar assim: eu não falei, maldita! Então eu não quero ouvir isso. Então eu digo: bem, o Senhor falou comigo e precisa mudar algumas coisas aqui em casa, nossos hábitos, nossos horários. O que eu estou fazendo? Eu estou manipulando. Porque o Senhor, em primeiro lugar, Ele quer me denunciar. Ele quer que eu me entregue ao governo para ser julgada e que isso seja extirpado da minha vida. Você entende que Elias, quando ele mata aqueles profetas, ele libera a palavra, depois ele fala assim: quem é de Deus, venha para cá. Você entende que profeta também podia vir para cá? O profeta também podia se arrepender naquele momento e falar: o Deus que eu estou servindo não é Deus, eu quero ir com esse. Ele dá chance até para os profetas virem para cá, publicamente. Aquele profeta tinha que falar: olha, até ontem eu estava profetizando na vida de vocês, mas eu estava pior que vocês. Por isso que o orgulho
é um carimbinho na vida do profeta. Porque nessa hora o profeta fala, se eu falar que eu errei, vai ficar feio demais. O marido, então, é pior ainda. Então a gente retém, e o nome disso é manipulação. Pronto, minha profecia está corrompida. Por que eu não avanço no ministério profético? Por que isso não desenvolve? Porque tem manipulação guardada. Porque tem rebeldia escondida. Porque o demônio está participando dessa mesa. Então você entende por que a perseguição na tua vida, na área de rebeldia e na área de orgulho, são tão grandes, tão difíceis na vida de um profeta? É porque ele compromete o ciclo para que o ministério de Elias possa restaurar as coisas, colocar tudo no lugar e gerar um povo bem disposto para a vinda do Messias. Ele tenta barrar já no nascedouro. Todas as vezes que vinha uma mensagem do céu dizendo em profecia, vou levantar o governo, ele já ia na profecia, mata todos os meninos antes que o governo seja manifesto. Pela profecia eu já tento cortar o elo entre o profético e o governo estabelecido. E o Senhor tinha que separar, proteger o menino, para que a profecia crescesse, virasse carne na vida de um homem e o governo fosse estabelecido. O problema é que quando o profético se mistura com quem eu sou, a profeta é uma coisa, o profeta é uma coisa, a profecia é uma coisa, você como filho é outra coisa. E o Senhor que está querendo tratar o filho, fazer do filho algo parecido com Jesus, algo perfeito, algo limpo, algo que não carregue mais nada. Ele quer curar as feridas de rebeldia, mas nós nos agarramos no cajado que nos foi dado, e é vergonhoso, é triste, e às vezes eu preciso confessar, eu ainda estou aquém da profecia, em me sujeitar a ser tocado pela ferramenta. Porque o Senhor quer que eu cresça. A profecia não precisa crescer, ela já é pronta, ela é completa. Eu preciso avançar, mas o orgulho me segura nesse lugar, a rebeldia me segura nesse lugar. O cetro de Eliseu nos engana. O cajado dele vira a nossa cabeça. E a gente está tão no automático no cajado. O menino morreu, leva o cajado lá. O cajado faz tudo. Não tem problema de colocar o paninho em cima da pessoa. O problema é que tudo é o paninho. O meu caráter já não é tão importante. A minha pessoa não é tão importante. O meu ministério é o que Deus usa. Quem eu sou começou a ficar em segundo plano. Minha natureza, meu caráter, minha transformação começa a ficar em segundo plano. Porque agora eu tenho tanta responsabilidade que o cajado vai na frente. O cajado resolve as coisas. Começa a se terceirizar para o talento, para a unção, para a função. E isso deixa de gerar vida. E aí eu olho e falo, por que a vida não acontece? Frustração de Elias, querido. Sabe o que é depressão? Ontem, pela primeira vez eu fui pesquisar. O que é depressão? Depressão é simplesmente falta de propósito na vida. Quando alguém chega num ponto em que nada na vida o motiva mais, nada consegue ser um motivo pelo qual ele levanta de manhã, e aquele é meu alvo, aquele é meu foco, pronto, isso é depressão. Todo mundo tem isso. Um propósito, um foco, um alvo que se altera ao longo da vida, muda conforme você cresce, conforme você recebe novas propostas, como você muda a sua vida profissional, agora você tem filhos, mas todos nós temos algo pelo qual acordar de manhã. Depressão, o desejo de morte, o desejo de não existência, ele é simplesmente falta de propósito. Por quê? Porque Deus, quando o homem abre os olhos, Adão abre os olhos em depressão. Sabia? Deus soprou, Adão abriu os olhos. Ele era deprimido, caído. Aí Deus fala, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus dá um propósito para ele. Opa, agora eu sou algo. Agora eu tenho um motivo para viver. Por isso é a primeira coisa que Deus dá para ele. Identidade e propósito. Você vai fazer isso aqui da vida. Tem uma razão para você estar aqui. Depressão é quando eu olho para os lados e não tem razão. Isso é Elias. Ele foge, entra debaixo de um zimbreiro, uma árvore que tinha sombra, deita ela e fala, não quero mais não. Porque ele não tinha entendido. Para ele, o propósito dele era derrubar Jezabel. Ele faz tudo aquilo, se mata nessa aventura doida da vida, para no final Jezabel ainda virar e falar, eu quero ser
um porco se amanhã sua cabeça não estiver em cima da bandeja. Você é um rato se eu não arrancar tua cabeça amanhã. Ele falou, não valeu nada. Me matei, tudo isso, e ela continua lá, firme e forte, com gente do lado dela. Fiz tudo isso, e olha a igreja do cara ainda, está construindo outras, e agora aumentou. E eu aqui igual doido, denunciando, igual um louco, falando, mata eu. Acaba com a minha vida. Eu não tinha entendido o propósito. O propósito dele era denunciar a vida inteira. Você vai denunciar, vai estabelecer governos, vai curar filhos de rebeldia, vai preparar pessoas. Denúncia, denúncia, denúncia. Quem derruba? Quem quiser derrubar. Sua briga não é com Jezabel, sua vida é com os profetas de Jezabel. Porque Jezabel, querido, na tua vida você dá uma ordem, ela é lançada lá de cima. Na vida de cada um, eles vão fazer desse jeito também. Teu trabalho é denúncia, 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 denúncia. Quando você está desalinhado de propósito, o fruto não acontece da forma como você esperava. E você olha para o evangelho e fala, esse negócio não está valendo a pena. Não é o que eu pensava. E no caso de Elias, como a vida dele inteira era ministério, ele não tinha mais nada, ele chega e fala, acabou, Deus. Quem é que dá propósito, querido? Quem dá propósito? Pai dá propósito. Quando Elias chega, em 1 Reis 17, Elias chega e fala assim, Acabe, em nome do Deus vivo, perante quem estou, não vai ter chuva nesse lugar. Esse perante quem estou era a frase de um escravo. Perante quem estou significa diante de quem eu sirvo. E não é sirvo como funcionário, é como escravo. Então no nome dele, é em nome dele que eu falo, como servo dele, não vai chover. E ele faz tudo o que ele faz em nome do Deus diante de quem eu estou. Aí ele cansa. O trabalho de Elias é remissão. O trabalho de Elias é voltar para a igreja, arrumar tudo que desgraçou na igreja, com denúncia, com sacrifício e com ataque aos profetas. Ataque aos profetas. Com o profeta ele derrama sangue, com Jezabel não. Com o profeta sim. Como João Batista. João Batista não tem um A ver com Herodias, com Salomé. Mas para Herodes ele enfia o dedo na cara. Para os pastores que vão procurar ele lá no deserto, porque a palavra dele é boa, ele chama de cobra. Fala, vocês vieram aqui, mas vocês são tudo cínico, tudo sem vergonha, vocês não querem nada com nada. Com esse povo ele enfia a faca. Mas aí Elias faz tudo isso em nome de Deus. Deus falou comigo, eu sei que Deus falou. E vai, entra na casa de viúva, e come comida dela, e faz tudo que você já sabe. A hora que ele desanima com aquilo, ele fala, peraí, ela não vai cair. Ele olha e fala, eu não sou capaz de executar a remissão. Então ele entra debaixo daquele zimbreiro, que é tipo um chorão. Vocês conhecem chorão, aquela árvore? Que joga, é tipo aquilo. Ele entra debaixo do chorão lá e fala, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Ele está dizendo assim, meus pais não conseguiram, e eu também não consigo. Então ele agora se coloca na mesma fraqueza dos pais, começa a entrar na mesma doença dos pais, no que destruiu toda a descendência até aqui. E ele está vivendo nesse momento a natureza que os pais deixaram, por desalinhamento de propósito. Porque no começo, ainda que desalinhado, ele tinha expectativa e esperança de coisas iam acontecer. Ele fala em nome do Deus que mandou. E seus pais, meus pais ficaram. Nem interessa para vocês saber quem eles eram. Eu vim aqui em nome de Deus. Quando ele cansa, ele fala, é igualzinho meus pais. Ixi, é assim mesmo, eu sei como é que é. Tira minha vida, pai, eu não sou melhor que eles. Lê comigo lá, 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito
e como totalmente matou todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essa hora não puser tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, agora toma a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e disse: levanta e come. E olhou e tinha na sua cabeça um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor tocou a segunda vez e disse: levanta-te e come, porque muito longo será o teu caminho. No dia que Elias começa a se desanimar, ele vai para o mesmo lugar que os pais dele. Ele fala: eu não sou melhor que eles, eu não dou conta, eu vou cair nas mesmas coisas que eles caíram, eu estou cansado, Deus. Deus nem fala com Elias sobre o cansaço de Elias. Não, Elias, levanta. O anjo fala assim para Elias: Elias, acorda, deixa Elias descansar um pouco. Fala: levanta e come, está aqui mais um pouquinho de comida para você. Elias come, dorme de novo. O anjo acorda ele de novo e fala: levanta, porque muito longo é o seu caminho. A gente não vai ler a história toda por causa do tempo, mas assim, Elias tem algumas outras ocasiões à frente disso, em que Deus continua tentando levantar Elias. E Elias volta para aquele lugar e fala: eu não aguento mais, eu estou cansado dessa briga toda. Até que Deus fala: tá bom, então, unge os profetas, os reis, unge teu sucessor e vem para mim. Deus não descarta Elias. Ou seja, o Espírito que Deus colocou sobre Elias, ele é o mesmo que agiu na vida de Jesus, que vai agir nesses tempos. Alguns creem que Elias vai vir fisicamente nos últimos dias, andando no nosso meio como homem. Então Elias não foi descartado por Deus, mas Elias, por desalinhamento de propósito, ele cansou. Só que uma coisa que a gente precisa entender no processo de remissão, que era o ministério de Elias. Lê aqui comigo, verso 4. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o seu ânimo à morte, e disse: basta. Guarde isso aqui, basta. Verso 7. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o seu caminho. Essa palavra basta e essa palavra muito comprido, no hebraico, é rabi, que significa suficiente. Elias vira para Deus e fala assim: Deus, quando ele fala basta, ele fala: Deus, é o suficiente. Tipo assim, é a conta do que eu aguento. O anjo, quando vem falar com ele, o anjo dá comida para ele e fala assim para ele: o caminho que você tem que seguir agora é suficiente. Ou seja, é mais um pedaço. Se você olhar a vida de Elias, desde a primeira manifestação dele, a vida de Elias como remidor é de pedaço em pedaço. Ele vai, se apresenta e fala: olha, não vai mais chover. Deus fala para ele: sai daqui agora, vai para o ribeiro, você vai comer lá, eu vou te sustentar no ribeiro. Ele está sentado, ele come carne, bebe água. Passa um tempo, Deus fala: agora, acabou de comer aqui, agora vai para a casa da viúva. Ele vai para a casa da viúva e ele fala: porque eu já ordenei que ela te sustente. Ele não fala de remissão, não fala de trabalho, ele fala: vai para o ribeiro de Querite para ser sustentado. Ele vai para Querite, sustentado, não passa fome, não passa sede. É bom comer do que vem da comida do corvo? Não sei, mas ele está comendo. Agora eu ordenei que a viúva te sustente. Sai daqui, você é sustentado num outro lugar. Sai daqui agora, vai lá para Israel. E vai lá e faz o sacrifício lá em Israel. Todo mundo comeu em Israel. Aí ele sai daqui e cansa. Quando ele cansa e ele fala: deu, é suficiente, o anjo fala para ele: come, está aqui a comida do momento, e ela é suficiente para o próximo pedaço do caminho. E esse é o cansaço que nós precisamos entender e saber se você quer, saber se eu quero. Porque a provisão para a remissão, ela não é mesa farta eternamente, todos os dias. Ela é provisão para o caminho de ponto em ponto.
São porções que o Senhor vai colocando em cada lugar para onde você passa. É a porção para agora. Era o anjo que fala assim: você está com medo de quê? De faltar comida. Mas você lembra? Eu mandei você para o Ribeiro, a hora que o Ribeiro secou, eu mandei você para casa da viúva. A hora que a casa da viúva acabou, eu mandei você para Israel. A hora que acabou em Israel, você sentou lá. Você foi para um lugar que eu nem te mandei ir. Você fugiu de mim, eu mandei o anjo ir lá fazer um churrasco para você debaixo da árvore. Você lembra? Nem era para você estar lá e eu dei comida para você. Lembro. Então, onde é que faltou, meu filho? Você entende que remissão é assim? A vida de remissão é assim? A vida de João Batista é assim? Comendo do que existe no lugar onde o Senhor o colocou. Quando a Bíblia fala para que João Batista comia mel, querido, eu não levo ao pé da letra que ele só comia mel e aquilo, como se aquilo fosse não, o que ele está dizendo é, ele comia do que tinha no ministério que o Senhor o colocou. O que tinha lá, ele comia. E quando ele estava preso, ele comia comida da cadeia. Ele comia do que tinha. Ah, mas não é meu ministério de Elias, isso é Jesus. Quer seguir? Quero, eu não sei nem onde eu vou dormir essa noite, hein? Tem provisão para hoje. Maná é para hoje. Maná cai de manhã e não adianta querer guardar. Sabe de onde vem a falta de propósito, o entendimento de falta de propósito, de falta de senso de vida, sentido nas coisas? O que eu estou fazendo nessa igreja ainda? Não sei mais o que eu estou fazendo aqui. O propósito estava desalinhado. É igual labirinto. Você foi por um caminho, chegou, bateu numa porta e falou: opa, o que eu estou fazendo aqui? Não tem saída desse negócio? Sim, porque o propósito estava desalinhado. Por falta de entendimento, por corrupção dentro da minha mente, pelo que for, o propósito está desalinhado. Por isso a gente começa a pesar e fala: não está valendo a pena, está cansando demais esse negócio. E o Senhor fala assim: mas entenda qual é o propósito do ministério que prepara a vinda de Jesus. O propósito desse ministério é converter o teu coração aos teus filhos, fazer com que você pare de pensar em você e vive em função dos seus filhos, naturais e espirituais, com que você deixe de fazer coisas que você sabe que prejudicam a imagem que os seus filhos vão ter de você. E a outra coisa, curar as feridas de rebeldia dos filhos que se sujeitam aos pais que converteram os corações. É tocar na vida dos rebeldes que vão se aproximar dessa figura de pai que eles nunca viram. Se eles vão aceitar ou não, se eles vão continuar na vida errada ou não, é outra história. Se Jezabel vai pedir tua cabeça no outro dia e ninguém vai fugir com você, é outra história. Uma coisa é Elias estar lá com Deus e falar: estou sozinho, todo mundo me abandonou, eu fiquei sozinho nesse ministério, olha lá. E Deus fala: não, tem mais 7.000. Sabe o que é 7.000, querido? 7 é completo. O 1.000 é toque de Deus, tem Deus na história. 1 para Deus é 1.000. Deus está dizendo assim: existe uma igreja completa, escondida, que não se dobrou a Baal. Ela está espalhada por aí. Você é só uma voz que está se manifestando no deserto, porque para você eu dei esse chamado. Essa igreja tem que se esconder. Esses ainda estão guardados, mas eles estão lá, completa, perfeita, protegida. Você é a voz que eu coloquei para se levantar, para andar por esses lugares, restabelecer paternidade nesses lugares, gerar vida nesses órfãos, transferir a tua vida para eles. Para de mostrar teu cajado para eles. E se você ainda não tem essa vida, querido, você precisa voltar lá no Pai para recebê-la, porque é só isso que você pode transferir. Eliseu vai seguindo Elias, quando Elias fala: fica aqui, ele: não, eu vou mais um pouquinho. Não, eu vou embora, você não está entendendo, eu vou morrer, eu vou embora. Não, mas eu quero ir. Não, até aqui que você quer? Ele: o que você quer para deixar eu ir embora? Ele falou: eu quero o dobro da tua unção. Eliseu fala: isso não é comigo. Elias fala: isso não é comigo. Eu não te dou isso. Isso é Deus quem sabe se você fez por merecer isso. Porque a unção dobrada, querido, é para primogênito. Primogênito é aquele que abre mão do próprio desejo para dar continuidade ao ministério do pai. Primogênito era o cara que tinha vontade de ser médico, mas o pai era carpinteiro. E ele fala: não vou ser médico, eu sou carpinteiro, porque eu dou continuidade ao trabalho do meu pai. O que você está me pedindo, Eliseu, é primogenitura.
eu não sei, eu vou jogar a capa aqui, ó. Você se vê com Deus aí. Se der certo, se ele achar que você é digno, se ele achar que você cumpre os requisitos para a primogenitura, ele vai te dar. Elias vai embora, a capa fica com Eliseu, ele pega a capa logo de cara, ele já manda uma capada no rio, atravessa e fala: eu tô por cima da carne seca, eu peguei o lugar dele. Como que você pegou o lugar dele? Você aprendeu a pregar igual ele? Não, eu lavei a mão dele. Por isso que Elias vira e fala assim: eu não sei se Deus tem isso para você, porque não se trata de te capacitar, se trata de Deus olhar e falar: a primogenitura foi transferida. Aí Eliseu faz o dobro. O problema é quando ele começa a transferir para o cajado, para a capa. Você fala: não, esses são só símbolos, está em você o que foi conquistado. Quando Eliseu volta, as pessoas começam a se dobrar diante de Eliseu. Nós vamos entender o lugar que nós estamos, querido, em Deus, nesse processo todo. Em que ponto nós paramos? Em que ponto nós começamos a construir, tentar construir uma história baseada em paternidade, como uma teologia. Isso é furada, isso você pode jogar fora. Pode pegar aquele livro que eu escrevi, que você leu, rasga ele e joga fora, não vale nada. Isso é um entendimento, é uma identidade que começa com rasgar a minha. Começa com olhar no espelho e falar: não presta, eu não sei daqui o que vale. Eu não sei o que daqui está carregado de hábitos, de vícios, eu não sei. É só nisso que Jesus pode. Você entende que Davi foi criado por uma família que o rejeitava desde o ventre. E eu acredito que Davi era filho de adultério. Quando a Bíblia fala, Davi fala: eu fui desde o ventre, fui formado em pecado. Acho que ele era filho de adultério e por isso os irmãos odiavam ele daquele jeito. Aí ele sai de uma casa onde todo mundo odiava ele, vai morar num palácio onde o rei quer matar ele. E servindo um rei que quer matar, um rei que é endemoniado, a Bíblia fala que tinha um demônio dentro de Saul, servindo um endemoniado, ele é doce. Ele é um menino de Deus. Como que pode isso, querido? Da onde sai isso? Eu sirvo alguém e me torno totalmente diferente do que esse alguém. É nesse serviço que eu recebo a natureza de Deus. Porque na humilhação que Jesus recebe a natureza de volta do Pai, a glória do Pai. Humilhação não é ficar sujo. Humilhação não é estar feio ou estar bonito. Humilhar significa abrir mão daquilo que me destaca, da minha autoestima, do meu lugar de boa visibilidade, boa aparência, para outro. Por isso que humilhação significa se dobrar. É arco, a palavra na Bíblia, adoração é arco, é se dobrar, é me esconder. Quando eu me escondo, ele aparece. Quando escrevem de Eliseu, o que Eliseu fez? A única coisa que falam de Eliseu: o menino que jogava água na mão de Elias. Não falam mais nada, mas ele fazia muita coisa, mas não falam mais nada. É a única coisa que lembram dele, que marcava a vida dele, de um cara que ungiu mais reis que ele, que fez mais milagres que ele. Essa é a nossa natureza, tem que ser a nossa natureza voltando ao Pai. Uma coisa que talvez você não tenha passado, mas você vai ter que passar na vida para chegar em lugares mais altos, é submeter a autoridades injustas. Isso é uma das maiores provas de caráter do Senhor em nós. Submissão à autoridade injusta. Porque nisso nós confessamos que Jezabel não tem poder na minha vida. Eu não me submeto pela justiça. Eu me submeto porque toda autoridade é instituída por Deus. Eu me submeto pela figura de Deus naquele ambiente. Quem ganha, querido, somos nós, nos colocando no lugar que o Senhor nos quer. Quem ganha somos nós, denunciando a figura de Jezabel, estabelecendo governo na nossa casa, podendo dar imagem aos nossos filhos e sarar toda ferida de rebeldia que ainda habita no meio de nós. Amém, queridos? Fique de pé para a gente orar.
querido, guarda uma coisa: todas as vezes que você foge da paternidade de Deus, ou das figuras de paternidade de Deus sobre a tua vida, você volta para os lugares de cativeiro dos seus pais. Todas as vezes, não existe outro lugar para se viver. Nós vivemos debaixo de paternidade, desde que nascemos. Desde que nós nascemos, nós somos devedores a uma paternidade. Quando o Senhor se apresenta em nós, através do teu pai, do teu pastor, do teu líder, de quem quer que seja, e coloca uma figura sobre a tua vida de governo e de autoridade, é a chance que o Senhor está me dando de eu escapar de um destino que me estava reservado, e de ganhar uma nova natureza que vai lutar contra a natureza antiga, que vai bater de frente com a outra, com novas armas. Eu saio dos meus pais, eu tenho vícios que eu nem sei de onde vieram, eu tenho desejos que eu nem sei porque eu tenho, eu nunca vi ninguém fazer. Você pode não ter visto, mas teu pai, teu avô fazia. E está lá dentro de você, arraigado, agarrado. Aí o Senhor se manifesta. Você vai para uma igreja, e você não vai para uma igreja e fica olhando para o céu, você olha para o pastor. Por isso que quando esse homem cai é um escândalo desgraçado, e acaba o bairro, a cidade, porque o pastor caiu. Por quê? Porque ele representa o pai ali na nossa frente. Ele não é, ele representa, ele manifesta, ele dá um modelo. O problema é que eu olho para lá e eu falo, mas não gosto muito desse jeito. Não, mas eu arrumo um terceiro jeito. Não tem esse terceiro jeito. Eu estou criando novos caminhos de maldição, piores do que aqueles primeiros, porque esse agora tem conhecimento. E eu fico nesse meio do caminho aqui. Esse meio do caminho não multiplica, ele me cansa, me exaure, que eu estou vinculado o tempo todo ali. Não existe esse lugar. Quando eu fujo do lugar, do ambiente de paternidade que o Senhor me deu, eu volto para os mesmos lugares de cativeiro dos meus pais. Quando eu fujo da autoridade do meu marido, eu volto para o mesmo lugar onde a minha mãe viveu o tempo todo, só que agora é evangélico. Isso não é uma decisão de vida, isso é temporário e momentâneo. Isso é lá em casa, está uma benção. Eu estou aqui, meu marido põe a mão na minha cabeça, mas de repente ele começa com aquelas coisas que eu não gosto, e eu já dou aquela levantada e pronto. No dia seguinte eu estou tendo pesadelos, o demônio está visitando a minha casa, porque eu voltei para um lugar de cativeiro. E o Senhor fala, sai dessa paternidade e entra na que eu te coloquei. É uma escolha. E aí eu saio e venho e falo, põe a mão na minha cabeça que eu estou endemoniada. Estou falando sério, ela faz mesmo. Ah, Senhor, eu estou aqui. Mas no dia seguinte, onde é que ele está? O que ele fez? Por que ele fez desse jeito? Não, porque ele não pode fazer desse jeito. E pronto, já estou eu aqui de novo. E o inferno desabou dentro de casa de novo. Entenda, não existe vida fora de paternidade. Seja dos meus pais, o que eles plantaram. Porque o diabo não está com a metralhadora atirando no mundo. Ele só está cobrando o que é devido a ele. Seus pais devem. Quando você sai daqui e volta para cá, ele começa a cobrar a dívida de você de novo. Cadê o que me deve? Você deve o que seus pais plantaram. Me entregue Jesus como preço, então. Me entregue um sacrifício de sangue. E você, não, eu não vou pecar, eu não estou aqui. Ele fala, tudo bem, eu pego o teu filho, mas um sacrifício me vai ser entregue, porque me devem. Eu tenho que vir para cá e falar, Jesus, toma o teu sacrifício. Recebe aí. Toma seu sacrifício, Jesus. E como que é Jesus? Jesus se entrega como ovelha muda. Ele se entrega como ovelha muda. E marido, morre por ela. Não, mas não está certo o que ela fez. E aí você volta para o lugar do teu pai. Ou você volta para cá. Todas as vezes que você nega o modelo estabelecido por Deus, o modelo de paternidade que aos seus olhos é absurdo, e é mesmo, porque é contrário de onde você saiu. Você nega esse aqui, você volta para esse aqui. Você acha que está vivendo no meio do caminho, que é uma mistura do evangélico com o que eu concordo dali. Você só acha isso. Você só é maduro o suficiente para administrar isso na tua vida, mas os teus filhos estão sendo preparados para essa conta ser cobrada. Ela vai ser cobrada de alguém. Ou nós assumimos o preço de Cristo e usamos a conta dele para pagar, mas só usa o tesouro do Pai quem é filho. Só paga as contas com o dinheiro do Pai, com o sangue do Cristo quem é filho. Evangélico não paga, não. Eu não quero fazer apelo, não, querido. Vamos orar, fala com Deus. Se o Senhor falou com você, conversa com Ele.
Você tem coisa para se arrepender, se arrependa. O Senhor não tem prazer nenhum em nos jogar no chão, em nos humilhar, Ele não quer nada disso, Ele não precisa disso. Nós às vezes precisamos, Ele não precisa. Nós precisamos do pano de saco às vezes, Ele não precisa. Nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa ser mutilado, amassado, moído, virar pó. Nós precisamos disso. Não é Ele que ganha quando eu me batizo, é o meu velho corpo que morre. Ele não se agrada de sacrifício, Ele se agrada de coração contrito, Ele se agrada de coração entregue. Nós vamos entender, querido. Entenda o que é remissão, entenda o ministério da remissão. Converter o coração dos pais aos filhos e converter os filhos dos rebeldes à prudência dos justos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós rejeitamos, Senhor, todo espírito contrário ao seu, Senhor, toda maldição hereditária, Senhor, toda presença do inferno, Senhor, que tenta influenciar as nossas vidas, que tenta destruir ministérios nesse lugar, Senhor amado. Todo espírito de manipulação, Senhor, que permeia, Senhor, a igreja. Toda tentativa de se estabelecer ministérios, Senhor amado, através do cajado, Deus. Toda tentativa que nós temos, às vezes, Senhor, de nos utilizarmos daquilo que nós recebemos como conhecimento, Deus, para estabelecer o que o Senhor nos disse, Pai. Que a nossa glória seja a Tua natureza, Jesus. Que a nossa glória seja ser parecido com o Senhor, Pai. Que a nossa glória, Pai amado, seja ser as pessoas olharem para nós e dizer que nós parecemos com o Senhor, que nós nos parecemos contigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que Satanás prega melhor que nós, ele toca melhor que nós, ele dança melhor que nós, Senhor. Ele só não tem identidade, Senhor. Ele só não tem nada do Senhor. Ele não tem nada contigo e nada de ti. Que nós possamos ter a tua imagem e a tua semelhança. Que a nossa casa possa refletir isso, nossos comportamentos possam refletir isso, nosso ministério, nossos dons, nossos talentos, que tudo possa estar jogado aos pés do Rei, a serviço do Rei, e nada disso a serviço da nossa humanidade, dos nossos traumas, dos nossos desejos. Em nome de Jesus, que o ministério profético dessa igreja floresça, que o ministério profético dessa igreja cresça, Senhor, como denúncia, Senhor, para que os governos estabelecidos, Senhor, possam ordenar sobre Jezabel, Pai. Em nome de Jesus, que os ministérios entendam os seus lugares, que as figuras proféticas entendam os seus lugares e os seus papéis, suas limitações de ação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos dá armas, Senhor, para estabelecer aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos dar direito a quem é de direito, para que nós possamos entregar a cada um o que é de direito, Senhor, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que é o nosso direito. Em nome de Jesus, nos sara, nos cura, Pai. É o que nós pedimos, Pai. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Senta só mais um minutinho, querido, para eu falar sobre... A Cássia acho que já falou com a maioria de vocês no final do ano, né? Eu queria falar com vocês, ou com a maioria pelo menos, ou quem nunca esteve aqui, sobre primícia. O que é a festa de primícias? Querido, isso é totalmente pessoal. A forma como você encara esses dias. O Senhor não estabeleceu esses dias para nós. Nós estabelecemos isso para Ele. Nós estabelecemos que o mundo espiritual, ele é muito do que nós cremos. Se eu disser para Deus, Paulo quando fala isso, se eu não me engano nos Romanos ou Coríntios, não me engano, ele fala assim: para quem come, se aquilo é santo porque come, deixa comer. Porque veste, se aquilo é santo porque veste, deixa vestir. Ou seja, você acha que saia te faz mais santo? Usa saia. Você acha que comer carne é pecado? Não coma. Está em você. Consagre a Deus. Por isso que ele diz: pecado é o que não vem da fé. E o Espírito Santo é que nos convence. Então ele fica tranquilo dizendo: você tem um Espírito. O Espírito Santo vai te convencer do que é pecado. Se você se move contra a fé, isso é pecado. Porque se o Espírito Santo é que gera fé em você, ele está te gerando numa direção e você está indo contrário a essa direção. Isso não quer dizer que o Espírito Santo vai gerar coisas diferentes no nosso meio, porque o Espírito Santo não é um espírito de confusão. Então, o que são primícias? Depende, você define o que é primícia. Porque o Senhor não pediu esses dias.
você define. Inicialmente, quando nós estabelecemos, nós definimos. Nós vamos dar para o Senhor os primeiros 7 dias. São dele. Quer dizer que eu não vou fazer mais nada? Não sei. Alguns podem não fazer mais nada, outros não podem, outros continuam trabalhando. Você decide o que são esses 7 dias. Você decide o valor que eles têm ou não. O que eu estou dizendo com isso é não ter uma regra estabelecida. Como princípio nós estabelecemos, nós vamos dar 7 dias para ele. 7 dias em que a igreja está aberta, em qualquer horário. Mas nós temos um horário em que nós nos reunimos aqui, fazemos um culto com palavra, sem palavra. Então são 7 dias de consagração. E antes que comece, porque começa já lá em casa e depois sai para fora. O que é para jejuar, pastor? O que você quiser. Você que define o que você vai jejuar. É você que vai ficar sem comer. Então você vai se consagrar da maneira que você entender. Ah, vou ficar sem televisão, não vou comer isso. Não vou... É você e Deus. Ah, eu vou aproveitar esse dia para ler tais livros. É você e Deus. São dias que nós ofertamos. O que você vai ofertar? O que você quiser. Como você quiser. É um período de generosidade. Por muitas vezes já aconteceu da gente presentear, se presentear. Ah, o rapaz falou para mim gostar muito do meu tênis. Nem adianta falar desse que eu não vou dar. Mas um outro que eu tinha, nossa, gostava, eu peguei aquele tênis e falei, é para você. Se presenteie. Seja generoso. Primicie. Pegue a primeira oferta, entregue para alguém, entregue para alguma coisa. É você quem decide isso. Como você vai ofertar os seus 7 dias. Isso não é uma lei. Isso é dentro de cada um, você defina, você decida. E quanto mais a gente foge da lei e deixa livre, tem 2 riscos, tem 2 lados. Um é risco. Se eu deixo livre, liberdade é arriscada. Porque na liberdade eu posso fazer tudo e nada. Sim, mas por outro lado, quando você fizer com todo o teu coração, o Senhor vai receber de uma forma muito maior. O Senhor se agrada muito mais da tendinha de Davi, que não era pequena em tamanho, do que do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era rico, cheio de ouro, tudo nas medidas. A tenda de Davi era perfeita também. Não era cair aos pedaços, mas era o que nasceu no coração de Davi. E Deus fala, eu vou restabelecer aquilo lá. E o de Moisés que o Senhor pediu, não. Aquele lá eu pedi porque ele tinha que cumprir lei. Aquele ali ele resolveu me dar. Ele planejou, ele pensou, ele desenhou. Eu nem pedi, ele me trouxe. Falou assim, quero te dar. E o Senhor falou, eu quero isso aqui de novo. E nos últimos dias, antes de Jesus voltar, eu quero de novo aquele negócio. Então entenda isso. São dias em que você vai desenhar o seu tabernáculo para Deus da forma que te cabe. Não me explique, não me procure, não me pergunte. Se tiver dúvida, pastor, o que é? Não tem problema com dúvidas. Mas não me use como régua para o teu sacrifício. Se é muito, se é pouco. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Então a gente tem a virada do ano.